Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, galera, nos apoie deixando seu like aí, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte da imprensa esportiva comentando tudo sobre esse jogo entre Flamengo e LDU, né? Um jogo que o Flamengo empatou na raça aí, né? Na altitude, um jogo muito complicado, mas esse empate é muito importante. Agora o Flamengo retorna aí, né? Decidir agora os jogos em casa. Vamos ver a imprensa repercutindo tudo. Sem mais enrolações, agora aí com o vídeo. Bom, sobre a entrevista do Felipe Luiz, Kfouri, ele fala e ele toca muito no ponto. Eu gostei do que eu vi, porque é muito difícil jogar lá. Inclusive, ele fala das experiências como jogador que ele teve lá em Quito. Então, ele parece muito satisfeito com a equipe, mas principalmente pensando no futuro, nos próximos jogos, que foi algo que você falou aqui. Isso é. Ele também falou algo bastante óbvio, né? Que é o fato do Flamengo ter se colocado na posição da tabela em que se encontra com mais dificuldade do que se imaginava quando o sorteio dos grupos foi feito, por causa da derrota no Maracanã, né? Para o Central Córdoba. Agora, o ponto de vista dele é completamente diferente, né? Principalmente porque ele sabe em que condições estão os jogadores escalados, os não escalados, aqueles de quem o Flamengo hoje poderia exigir mais numa situação de altíssimo desgaste, né? Não é só a viagem e não é só o jogo, é tudo isso junto e é evidente que o desempenho é afetado por essas condições. Mas ele principalmente fala sobre o esforço dos jogadores e isso também é uma coisa que dá para notar. São contrastantes, elas não são contraditórias, são contrastantes. As entrevistas do Danilo na saída do jogo para o Mendel e o Felipe Luiz agora na entrevista coletiva. O Danilo lamenta um pouco o fato do Flamengo não ter sido mais incisivo e o Felipe, embora tenha dito que o Flamengo foi a Quito para ganhar, prefere, e aí do ponto de vista do treinador é natural e esperado que ele haja dessa maneira, prefere valorizar o esforço dos jogadores e nessas condições o esforço é grande mesmo. E embora tenham sido contrastantes, eu achei interessante a ideia desde a entrevista do Léo Ortiz e do Danilo ao que disse o Felipe Luiz, a coisa da noção matemática do grupo e o valor dos jogos dessa semana, sim, porque eles sim. E é difícil isso no futebol coletivamente. Às vezes um jogador isoladamente fala essa noção do peso dessa semana deles visitarem a LDU, o Córdoba, o Central Córdoba ser num jogo em tal data, porque eles falavam tudo isso, me chamou muito a atenção e me parece que esse binômio de jogos fez muito o plano de jogo do Flamengo para a partida com a LDU. Você ficou com essa sensação também, Zupa? Fiquei também, e achei, assim, o Felipe, todas as vezes que ele pôde falar sobre o plano de jogo, ele deixou claro que embora ele tenha gostado e embora o Felipe tenha ressaltado mais as virtudes defensivas do Flamengo hoje, do que eventuais fragilidades ofensivas para terminar as jogadas, ele ressaltou que ele foi a Quito para ganhar 3 pontos, não para ganhar 1 ponto. Né? Ele deixou isso bem claro, embora também seja evidente, e isso não vai ser tornado público jamais, mas nas conversas entre eles, der para ganhar, ganha, se não der para ganhar, o empatezinho serve. Como o empate não é uma tragédia para o Flamengo. O Flamengo poderia ter vencido. O Flamengo precisa vencer algum jogo fora para compensar a derrota em casa e o Flamengo poderia ter vencido hoje pelo que ele conseguiu não deixar a LDU fazer, especialmente no primeiro tempo, o que evidenciou a diferença técnica entre as equipes. Mas é um empate que não é uma tragédia, ainda é administrável se o Flamengo fizer a sua parte no retorno, que é ganhar os 2 jogos em casa e tentar ganhar fora, eventualmente um empate fora, eventualmente 7 pontos nos 3 jogos que faltam. Se tiver uma trocação de ponto aí dentro do grupo, ainda pode render a liderança ao Flamengo. Eu achei interessante, dentre vários outros aspectos da entrevista, o que o Felipe falou, que ele foi buscar, porque o Flamengo jogou em Quito, o Flamengo joga sempre em Quito. Eu lembro que no dia do sorteio, o BAP, na saída do sorteio, falou para a Lili, falou, olha, existe uma certeza na Libertadores, o Flamengo vai a Quito, o Flamengo vira e mexe está em Quito. E como o Felipe buscou números do Flamengo, dos jogadores, em termos de performance, no último jogo em Quito, para ver de quem ele poderia exigir mais no jogo de hoje, e foi o Gerson. Ele falou, o Gerson foi o sacrificado para fazer pressão no zagueiro,
que estava saindo para o jogo e para ajudar o Wesley lá atrás. Então, essa minúcia na observação dos dados, e são tantos dados a favor dos clubes hoje, ajuda o técnico a planificar a partida. O ponto que o Felipe abordou menos, que eu acho que é o que incomoda mais o torcedor, é que, de novo, o Flamengo teve dificuldade para terminar as jogadas. Em alguns dos outros jogos, contra o Vasco, contra o próprio Central Córdoba, foi um Flamengo que criou muitas chances e desperdiçou muitas chances. Hoje não foram tantas criadas, mas para terminar as jogadas ofensivas, acho que aí foi o ponto mais frágil do Flamengo no jogo de hoje. Esse aspecto foi menos abordado pelo Felipe e é um aspecto que acho que dentro do que o torcedor hoje olha com o nariz torcido para o time do Flamengo, acho que esse é o principal ponto e que hoje, mais uma vez, ficou um pouco evidente. Ô André, mas você gosta da escalação escolhida pelo Felipe Luiz? É claro que Gosto. É muito de acordo com o que ele tinha de informação, mas você gostou do que ele colocou em campo? Gostei do que ele colocou em campo, ele explicou um pouco, né, em relação ao que ele esperava da LDU, a surpresa que ele teve ao perceber uma mudança na escalação e na ideia de jogo que a LDU utilizou hoje, era diferente daquilo que ele pensava, né, a lição de casa feita com os vídeos nas partidas anteriores, mas em relação aos jogadores que ele escolheu, principalmente para começar o jogo de hoje, e a entrada do Pedro, por exemplo, que era uma coisa esperada, o torcedor do Flamengo quer ver o Pedro em campo, o Pedro quer estar em campo, o time do Flamengo melhora quando o Pedro está em campo e eu tenho certeza absoluta que existe uma programação para isso. Mas eu entendi que o Flamengo hoje tinha no gramado jogadores plenamente capazes de entregar a vitória. E acho que faltou um pouco mais de poder de decisão, uma atuação mais enfática. Se isso tivesse acontecido, a minha impressão é que o Flamengo teria ganhado. Assim, o que ele poderia ter feito de diferente dentre as opções que ele tinha? Na zaga, o Léo Pereira estava com uma sequência muito grande de jogos, que eram 13, 14 jogos, tirou o Léo Pereira. Sem o De La Cruz, sem o Alan, o que ele poderia ter feito? Recuado o Gerson para segundo, não escalado o Everton Araújo, escalado o Cebolinha ou o Luiz Araújo como pontas. Mas aí o jogo ia ficar muito franco. O jogo ia ficar exatamente como ele disse que a LDU gostaria que ficasse, um jogo mais vertical, onde o Flamengo tivesse menos controle. Curioso sobre o Everton Araújo, como, de novo, o olhar do Felipe foi muito para as virtudes defensivas do Flamengo. Como ele elogiou o Everton Araújo pelo preenchimento do campo, como ele ajudou a dar sustentação para a equipe, ofensivamente, com bola, e é natural porque são jogadores diferentes, sem o De La Cruz e com o Everton, a dinâmica de meio campo do Flamengo ela fica um pouco mais comprometida. Com Everton e Eric Pulgar, embora o Eric seja um ótimo jogador com bola, mas com dois jogadores, geralmente, conceitualmente dois primeiros, a dinâmica de meio campo, de movimentação, de aproximação, ela fica um pouco mais comprometida. Mas para escalar um time que controlasse mais o jogo no primeiro tempo, era o que ele tinha para fazer, né? E ele fez elogios justos ao Everton pelo desempenho sem bola. Com bola, ofensivamente, eu acho que faltou um pouco para o Flamengo nesse meio campo. E assim, ele parece que tem a mesma percepção da gente. Se esse Flamengo apertasse um pouquinho mais, ele poderia sair com uma vitória. E ele tenta se defender na entrevista falando, olha, a impressão que dá é essa. Mas é muito difícil, porque estava na altitude. Então, às vezes, você vê espaços que você pensa, o jogador poderia atacar esse espaço, mas é muito difícil chegar nesse espaço, porque ninguém tem fôlego para aquilo. E a bola corre, né? E a bola corre também. Um passe ali que geralmente entraria no Maracanã, essa bola escapa do receptor no jogo na altitude. Então é interessante ele também citar isso, André. Esse tipo de coisa é a chamada adaptação técnica, que é impossível de ser feita, porque os times precisam chegar muito antes e ninguém tem tempo para isso, o calendário não permite. Então, nesse caso, e a gente já falou isso aqui algumas vezes, o fã de esportes que nos assiste já acompanhou as outras situações, que me perdoe pela repetição, mas a coisa o protocolo de chegar em cima da hora em partidas na altitude, ele acaba também fazendo com que os clubes não esqueçam, porque eles sabem muito bem disso, mas não optem por uma programação que permita um mínimo de adaptação à velocidade da bola, às reações da bola em caso de desvio. Isso é tão importante para os goleiros e para os zagueiros por causa das jogadas aéreas que as equipes mandantes utilizam com tanta frequência e com tanto sucesso, né? E uma das coisas que acontecem é essa que o Felipe mencionou. Você está acostumado a jogar sem a interferência da altitude, ele falou nível do mar.
né? Porque o Rio de Janeiro está lá, né? E esse é o ambiente do Flamengo. Mas sem a interferência da altitude, o passe na frente é o passe que estimula o jogador a usar o espaço que ele tem disponível. O passe na frente numa situação como essa escapa, o jogador não chega. E ele falou, ontem no treino que nós fizemos, os jogadores perceberam isso, mas aconteceu no jogo. Porque existe um comportamento que é automático também. Sim. Agora, se você chega... O Bahia foi antes, né? O Atlético Mineiro, numa Libertadores recente, quando teve uma partida decisiva, foi 3, 4 dias antes. Assim, algumas situações você consegue perceber equipes brasileiras, e imagino de outros países também, chegando um pouco antes, né, com uma antecedência maior para tentar minimizar esses efeitos. A gente tem uma tela que traz uma discussão se foi uma questão de escalação ou da altitude, que é o desempenho do Flamengo em alguns itens. Por exemplo, precisão dos passes, 86,1 foi o pior Flamengo contra a LDU em comparação com outros jogos do Brasileirão e Libertadores que já fez na temporada. Distância média dos passes, o Zupac falou da história da aproximação pela escalação. Foi um jogo de passes mais longos, 18,5. A média de passes é a maior do ranking. Porcentagem de passes verticais, 31,2, maior também. E precisão dos passes para o terço ofensivo, 63,3, o pior. Ou seja, estatísticas bipolares. Isso para você é um combo sobre escalação e altitude ou é mais altitude? Eu acho que é mais altitude do que escalação. Acho que esse mesmo time do Flamengo jogando no Maracanã contra a mesma LDU teria um outro tipo de comportamento. É claro que o De La Cruz faz falta para a dinâmica do meio-campo. Esse meio-campo com Eric, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta funciona muito bem, mas o Felipe posicionou o Flamengo de uma maneira mais aberta. Mais aberta em campo. Como eu falei, o Bruno Henrique jogou como ponta pela esquerda, não como dupla. Quando joga Bruno Henrique e um outro atacante como dupla, o Arrascaeta por perto, o Gerson por perto, você tem o Wesley passando de lado, o Ayrton ou o Alexandro passando de outro, você tem mais gente para atacar. Como hoje o Flamengo tinha que segurar, se conservar fisicamente e ser inteligente, ele deu um corredor para o Bruno Henrique, segurou mais o Ayrton Lucas. O outro corredor era do Wesley, porque o Gerson fecha por dentro, os volantes segurando um pouco mais. Era um time menos aproximado, porque a estratégia do jogo, devido à altitude, fez o Felipe tomar essa decisão. E a própria LDU, e o Calçade destacou isso muito bem durante o jogo. Espaçada também. Muito espaçada. Isso acaba te obrigando em alguns momentos. O fato de você enfrentar um time espaçado, por um lado, te dá espaço para jogar, mas por outro, te obriga a espaçar também para marcar. Então é natural que o Flamengo tivesse menos controle, super natural que a quantidade de passes errados seja maior nesse contexto, porque o passe que você dá aqui não é igual ao passe que você dá lá, é diferente. E ele citou o Gerson, que é um passador, talvez um dos melhores passadores do futebol brasileiro. Então acho que são números mais condicionados pela altitude do que propriamente pela escalação, especialmente no segundo tempo. O segundo tempo do Flamengo eu gostei menos do que o primeiro, o que era compreensível, porque geralmente os segundos tempos em altitude são piores do que os primeiros. Então por isso eu tenho a convicção de que a ideia do Felipe era ter aberto vantagem na primeira etapa, pela maneira que o time se comportou, para poder ser inteligente e administrar o jogo no segundo tempo. André, e pensando agora no futuro de Conmebol Libertadores e de fase de grupos, é natural também que esse Flamengo consiga conquistar uma vitória fora de casa contra o Central Córdoba? Eu acho que esse é o resultado bastante provável. O Flamengo precisa dele. A programação em relação às competições que o Flamengo disputa e o desgaste dos jogadores, eu imagino que vai ser feita de maneira a privilegiar essa partida. É uma viagem curta, as condições são boas, um país muito próximo, não tem tanto desgaste no deslocamento, não tem altitude envolvida. É claro que é um jogo fora de casa, o ambiente não será favorável ao Flamengo, mas a distância técnica entre os dois times e, principalmente, além da necessidade dos pontos, eu creio que o mal-estar que o time do Flamengo ainda traz, ainda carrega, da derrota no Maracanã para esse adversário, vão reunir todas as condições para o Flamengo ganhar fora de casa. É claro que não dá para garantir nada, mas eu ia falar uma coisa que não vou falar. Não, fale. Acredito, fala pra gente, fala. Se eu apostasse em futebol ou em qualquer outra coisa, e esse é um hábito que eu não tenho e não recomendo, apostaria no Flamengo.
Depois do empate do Flamengo com a LDU, lá em Quito, 0-0, resultado que mantém o Flamengo fora da zona de classificação no seu grupo. Resultado que obriga também o Flamengo a vencer a próxima partida contra o Central Córdoba, lá em Santiago del Estero, na Argentina. Se o Flamengo não vencer o Central Córdoba, o Flamengo não dependerá mais dos seus próprios resultados. Se vencer o Central Córdoba, que já será o segundo jogo, portanto não se encontrarão mais, o Flamengo iguala o número de pontos do Central Córdoba e pode torcer por ganhar todos os seus jogos e, de repente, no critério de desempate, ainda ser primeiro do grupo. Se não ganhar do Central Córdoba, dificilmente será primeiro do grupo e mais, dependendo do resultado, correrá risco até de eliminação. Se o Central Córdoba voltar a vencer o Flamengo nesse segundo jogo, o Flamengo corre seríssimo risco de eliminação. Como correria hoje se tivesse sido derrotado pela LDU? Escapou no finalzinho, numa cabeçada incrível, não me lembro nem quem foi o jogador, acho que foi Esteiro, não sei, que cabeceou absolutamente livre nas costas do Wesley. É impressionante como aquelas costas do Wesley ali, em córner ou em cruzamento, é sempre vulnerável. Ou o Felipe Luiz corrige isso, ou o Flamengo vai sofrer muitas derrotas dessa maneira. Não sofreu dessa vez porque o atacante testou por cima do travessão. Testou raspando o travessão. Se aquela bola vai para dentro do gol, dificilmente o Rossi poderia fazer um milagre. Mas, no final das contas, acabou 0-0 mesmo. Acho que o Flamengo... Faltou ambição ao Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo deveria ter sido, justamente enquanto ainda tinha pernas, e tinha o controle da partida. No primeiro tempo, o Flamengo controlou a LDU o tempo todo. O Flamengo deveria ter sido um pouco mais ousado. Acho que foi muito conservador. Na verdade, criou apenas uma chance de gol, uma bola que caiu na perna esquerda do Arrascaeta, que não é boa, e ele tentou colocar, em vez de bater forte, e o goleiro pegou. Fora isso, só chute de fora da área e tudo para fora. Então, achei que o Flamengo, no primeiro tempo, foi pouco ousado. No segundo tempo, já era esperado o que aconteceu. O fôlego diminuiu, o Flamengo começou a não ter condições de manter a posse de bola como manteve no primeiro tempo, e a LDU começou a ameaçar. Não ameaçou tanto também, vamos lembrar. A única chance clara de gol foi aquela da cabeçada já no finalzinho da partida, num escanteio. Um escanteio que foi batido para trás, e aí sim veio o cruzamento e pegou tinham dois jogadores da LDU completamente livres nas costas do Wesley. O Wesley subiu, não achou nada, o que já é normal, o Wesley é muito baixinho, não sei nem se deveria estar naquela posição, mas o fato é que a cabeçada foi para fora e o Flamengo, com isso, manteve o 0-0. Felipe Luiz até tentou, em determinado momento, oxigenar o time, acho que demorou a fazer isso. Então entraram Pedro, Cebolinha e Luiz Araújo. Já deveriam ter entrado antes, na minha opinião. Mas aí, uma vez mais, acho que faltou ousadia para tentar vencer. Talvez o medo de perder tenha feito o Felipe Luiz ser ainda mais conservador. Se o Flamengo quisesse realmente buscar os 3 pontos, Bruno Henrique sair perfeito, Bruno Henrique não jogou bulhufas, ficou atarrachado na esquerda. Realmente, hoje, o Felipe Luiz me lembrou o esquema do Tite em alguns momentos, e o Felipe Luiz atarrachado na esquerda não rendeu nada, errou tudo. O Juninho brigou com a bola o tempo todo, também saiu. E a terceira substituição, que foi a de tirar o Arrascaeta, que também estava morto, concordo, mas é um jogador que, às vezes, numa cobrança de falta, numa coisa qualquer, ainda poderia fazer algo, dar um passe, de repente, para o Pedro. Mas não, ele preferiu tirar o Arrascaeta e aí botou o Cebolinha, o Pedro, o Luiz Araújo, e manteve em campo o Everton Araújo. Eu nem acho que jogou mal. Sinceramente, eu quando vi o Everton Araújo na escalação, eu fiquei preocupado. Eu digo, ai. Não, o Everton Araújo, nos últimos jogos dele, tem sido muito ruins. Mas hoje nem acho que ele foi tão mal assim. Mas o problema é que, se ele quisesse ganhar, ele tinha que ter puxado o Gerson para volante e colocado o Luiz Araújo na frente. Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha, mas mantendo o Arrascaeta em campo. Ele considerou que o Arrascaeta também já se arrastava, já estava morto, e ele acabou tirando. E, com isso, o Flamengo praticamente não ameaçou no segundo tempo, a não ser, novamente, em chutes de fora da área, que o Luiz Araújo e o Cebolinha tentaram, mas sem sucesso. As bolas quase todas foram para fora, e as que não iam para fora bateram na zaga e saíram. Teve uma até do Cebolinha que bateu no zagueiro e foi para escanteio, e o juiz deu tiro de meta.
Enfim, é o tipo do resultado que, se não tivesse havido a derrota para o Central Córdoba na Argentina, no Maracanã, que foi o problema, a torcida estaria aceitando numa boa. Uma boa. O Flamengo estaria com 6 pontos das 2 vitórias iniciais e 7 pontos com esse, estaria bem colocado. Mas não. A derrota para o Central Córdoba tornou esse empate de hoje amargo. Não é um desastre. Se o Flamengo tivesse tomado aquele gol no final, seria um desastre de proporções bíblicas, porque o Flamengo estaria virtualmente desclassificado. Se o Flamengo tivesse perdido hoje, só um milagre para salvar o Flamengo. Mas o Flamengo não perdeu. Mas, nas circunstâncias em que aconteceram, não deixa todo mundo com um sabor amargo na boca, né? Essa é a verdade. Repito, acho que faltou ousadia ao Flamengo. E aí, quando eu digo ao Flamengo, obviamente eu digo ao Felipe Luiz também. Eu acho que o Felipe sabia, o Felipe já jogou lá. O Felipe já jogou lá e já ganhou lá, inclusive de 3-2, no jogo em 2019. Então, faltou ao Felipe ali dizer o seguinte: olha, vamos para tudo no primeiro tempo. Se a gente conseguir fazer no primeiro tempo, ótimo, a gente segura no segundo. Se não conseguir fazer, amigo, vamos tentar segurar no segundo, como tentou segurar no segundo. Na verdade, no segundo tempo do Flamengo, foi muito mais de tentar segurar o 0-0 do que de buscar o gol. E acho que no primeiro tempo, repito, faltou ousadia. O Flamengo poderia ter sido mais ousado. A situação ainda não é dramática, é ruim, a situação é ruim, repito, porque obriga o Flamengo a vencer o próximo jogo, que é em Santiago del Estero, contra o Central Córdoba. Central Córdoba, que não jogou hoje, mas joga daqui a 1 ou 2 dias contra o Táchira, deve vencer e, com isso, deve abrir na liderança. Deixa eu voltar para vocês aqui a tabela e mostrar como é que está a situação do grupo do Flamengo nesse momento. Olha aqui. Está aqui, ó, grupo C. Já estão vendo aí? Está lá. Grupo C, eu vou ler aqui para vocês, que a letrinha aí está pequena. LDU, no momento, com 5 pontos. Central Córdoba, com 4 em segundo, pelos critérios de desempate. E o Flamengo em terceiro, com 4 também. Só que, na quinta-feira, então não é amanhã, é depois da manhã, o Central Córdoba enfrenta o Táchira, dentro da casa do Central Córdoba, no estádio Único Madre de Ciudades, onde o Flamengo vai jogar. Então, a tendência aqui toda é que o Central Córdoba derrote o Táchira. O Central Córdoba derrotando o Táchira, o Central Córdoba vai a 7 pontos. O Flamengo fica, a LDU mantém com 5, 7, 5 e o Flamengo 4. Aí é que chegou o jogo que, para o Flamengo ainda tentar brigar até pelo primeiro lugar do grupo, ele precisa derrotar o Central Córdoba para ele se igualar aos 7 pontos do Central Córdoba. Nessa questão, a LDU vai enfrentar o Táchira na casa do Táchira, mas acredito que a LDU possa vencer. E aí a LDU pula para 8 e Flamengo e Central Córdoba ficam empatados com 7. Só que depois o Flamengo faz 2 jogos dentro de casa. O Flamengo pega a LDU de volta no Maracanã, e aí é obrigatório o Flamengo derrotar a LDU para ultrapassá-la, e o Táchira pega o Central Córdoba lá. Central Córdoba não... O Táchira eu não acredito que vai tirar ponto de ninguém. E na última rodada, Flamengo e Táchira no Maracanã, obrigatória a vitória e fazer saldo de gols para tentar ser o primeiro. E a LDU pega o Central Córdoba no último jogo. Então, o Flamengo, se chegar grudado com esses times na última rodada, eles se enfrentam. E o Flamengo pega o Táchira. Então, é aí que o Flamengo pode dar o salto e ainda, quem sabe, acabar em primeiro. Mas isso tudo passa obrigatoriamente, por uma vitória no próximo jogo contra o Central Córdoba. Vamos começar a live de bate. Então é isso, galera. Chega mais um fim de vídeo aqui no canal. Espero que você tenha gostado, né? Dê sua opinião pra gente aí, falar um pouquinho aí sobre esse jogo. O Flamengo aí, né, foi pra altitude sabendo que é um jogo muito complicado e precisava vencer, né? Mas o Flamengo não acabou vencendo esse jogo. Acabou arrancando um empate que também não é ruim. Do males o pior, né? Seria horrível uma derrota, que o Flamengo aí não dependeria mais de si para se classificar, mas sim do resultado dos outros, né? Mas o Flamengo foi resiliente, um empate na raça aí, né? Voltou para casa com esse ponto e agora vai jogar mais uma vez fora de casa contra o Central de Córdoba e precisa vencer.
precisa vencer. O Flamengo não tem que empatar não, tem que vencer lá, né? Vencer. E depois tem 2 jogos em casa, que é contra a LDU e contra LDU e Deportivo Táchira, né? Então são 2 confrontos em casa que o Flamengo também tem que vencer. Então imagine que o Flamengo vença aí os próximos jogos. São 9 pontos, né? O Flamengo, se não me engano, tem 4 pontos. O Flamengo então iria para 13 pontos. Então acho bem difícil o Flamengo não ficar em primeiro nesse grupo, né? E até no geral o Flamengo pode aí ter a melhor campanha. Mas é isso. Vamos torcer para que os outros times também percam pontos, que é o caso do Central de Córdoba contra o Táchira. Se o Deportivo Táchira vencer, é algo surreal, vai ser muito bom. Mas o empate também é muito bom, né? O Flamengo vai agradecer bastante. Deixe sua opinião pra gente aqui, galera. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.